Como Moisés, o herói kafkiano não verá jamais a terra prometida. René Girard. Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui novamente com vocês. Hoje então, pessoal, para abordar um ensaio do Albert Camus, esse filósofo e escritor franco-argelino, sobre o Franz Kafka, em que ele analisa a questão do absurdo e da esperança. Se você gostar desse vídeo, recomenda para seus colegas aí, as pessoas que você gosta e que você saiba que gostem também desses assuntos, né? E também, se você não se inscreveu, eu peço essa gentileza para que o canal ganhe maior visibilidade. A metade da vida de um homem é passada em subentendidos, olhando para o outro lado e se calando. Então, pessoal, o Albert Camus, no livro chamado O Mito de Sísifo, ele tem lá um ensaio que se chama A Esperança e o Absurdo na obra de Franz Kafka. É um texto bem conhecido em que ele aborda, então, essas duas questões. A questão do absurdo é muito mais cara aos filósofos deste período, né? Ao lado do Camus, você tem lá o Sartre também, que trata muito da náusea da existência humana. Então, é um assunto bem cotejado por esses filósofos, né? Mas ele também traz uma visão que normalmente nós, leitores modernos, não visualizamos na obra de Kafka, que é a questão da esperança. Da mesma forma que lá naquele vídeo em que eu comento a visão do David Foster Wallace, nós costumamos não perceber o humor do Kafka, a esperança também muitas vezes não é vista. E como é que o Camus trata deste assunto em seu ensaio? Eu vou aqui então estabelecer, né, em dois momentos fundamentais a questão do absurdo e a questão da esperança. Camus começa o ensaio dizendo que a obra do Kafka sempre nos obriga a relê-la, o que, por coincidência, é uma das características que o Ítalo Calvino estabelece para uma obra clássica, em que você nunca está lendo, mas sempre está relendo. Um outro ponto que inicialmente chama a atenção do Albert Camus é a questão da naturalidade. Ele diz: a maioria das obras apresenta aventuras ou dramas existenciais para os quais há uma naturalidade para os leitores. Os leitores acham natural aquilo. E há obras muito mais raras, segundo ele, segundo Camus, em que os personagens acham natural aquilo que está acontecendo. E a obra do Kafka se encaixa neste grupo das histórias em que aquilo que, por mais de absurdo que possa se parecer, os personagens encaram com naturalidade tudo isso. É interessante porque o Günther Anders, num livro chamado Kafka Pró e Contra, ele vai dizer algo como: o assombroso em Kafka é que o assombroso não assombra ninguém. Eu tratei um pouco desse assunto num vídeo anterior, que eu vou colocar o card aqui num dos dois lados, que eu não me lembro agora. Prossegue Camus dizendo que grande parte do absurdo em Kafka, então, se vincula a um modo contraditório, por um lado, e ao mesmo tempo paradoxal, evidentemente, o modo como Kafka trabalha com, por exemplo, a região natural e sobrenatural, ou cotidiano e sobrenatural, o trágico também com o cotidiano, com aquilo que se presencia no trivial, da mesma forma o absurdo com o lógico. E a gente vai ver daqui a pouquinho a relação então entre o absurdo e o excesso de lógica em Franz Kafka. Um mundo que se pode explicar, mesmo com raciocínios errôneos, é um mundo familiar. Mas num universo repentinamente privado de ilusões e de luzes, pelo contrário, o homem se sente um estrangeiro. É um exílio sem solução porque está privado das lembranças de uma pátria perdida ou da esperança de uma terra prometida. Esse divórcio entre o homem e sua vida, o ator e seu cenário, é propriamente o sentimento do absurdo. Albert Camus diz que a obra do Kafka é uma terrível iconografia da ética da lucidez. Ou seja, embora haja uma condição humana absurda apresentada em Franz Kafka, os personagens são muito lúcidos com relação a isso e encaram, como disse anteriormente, com muita naturalidade. É interessante, então, perceber, por exemplo, num Gregor Samsa, lá na Metamorfose, que é a obra sobre a qual trataremos aí nos próximos vídeos, né? A lucidez com que Gregor Samsa, mesmo
tendo certo assombro, certo estranhamento com relação às perninhas, às costas, o modo monstruoso com o qual ele desperta após, né, uma noite de sonhos intranquilos, né, de pesadelos. O grande pensamento dele, o que acomete a consciência dele de imediato, é a ausência que o chefe dele vai sentir naquele horário em que ele já deveria estar no seu trabalho. Ou seja, essa lucidez e essa naturalidade com que algo absurdo é apresentado trazem para a esfera da narrativa aquilo que o Camus diz com muita propriedade e me parece com muito acerto, o aspecto mais trágico que inclusive as tragédias gregas já tinham pressentido. Então, se você lê com atenção, por exemplo, o Édipo Rei, você percebe que toda a história já foi dada lá no início, né? Lá no primeiro ato, no diálogo com o Tiresias, todo o enredo, eu sempre brinco com os meus alunos, né? O Tiresias é o spoilerman, né? Porque a função do profeta, do vidente, é justamente dar spoilers, né? Ele faz isso já no primeiro ato. Então, a questão é perceber a lógica absolutamente coerente, trivial, e absurda, então, por isso mesmo, dos acontecimentos trágicos que vão gerar aquela percepção no terceiro ato, no Édipo, em que ele diz: que horror, como que querendo dizer, isto não é possível. E vai dizer Albert Camus, quando alguém exclama, isto não é possível, é porque é possível, foi possível. E esse é então o grito desesperado de um herói trágico. Inocente de um crime monstruoso, se eu afirmar que um homem virtuoso desejou sua própria irmã, ele me responderá que isso é absurdo. Tal indignação tem seu lado cômico, mas também tem sua razão profunda. Com tal réplica, o homem virtuoso ilustra a antinomia definitiva que existe entre o ato que lhe atribuo e os princípios de toda a sua vida. É absurdo significa é impossível, mas também é contraditório. Se eu presenciar um homem atacando um ninho de metralhadoras com uma arma branca, pensarei que seu ato é absurdo. Mas só é absurdo em virtude da desproporção entre sua intenção e a realidade que o espera, da contradição que posso perceber entre suas forças reais e o objetivo a que ele se propõe. Assim como acharemos absurdo um veredito que se opõe ao veredito que os fatos aparentemente exigiam. Devemos ferir de morte a esperança terrena, porque só assim nos salvaremos pela verdadeira esperança. É uma citação do Kierkegaard, que já foi abordado inclusive nesse canal, em outro vídeo, e que está muito associada ao mundo do Kafka. Se há uma possibilidade então de esperança na obra do Kafka, dentro desse mundo absurdo, um mundo absurdo que está muito associado à presença do excesso de lógica, como vimos há pouco, o único modo de essa esperança surgir é por meio dessa destruição da esperança terrena. É um modo de se compreender, então, alguns momentos capitais da obra do Franz Kafka e um romance em específico, muito citado pelo Camus nesse ensaio, que é o romance O Castelo, em que você, de fato, presencia belíssimos momentos em que a esperança, o discurso esperançoso, ressurge de modo idealista, quixotesco mesmo, em muitos momentos, em que cada capítulo simboliza um fracasso e um recomeço. Um fracasso e um recomeço. Bem ao gosto de Sísifo, o herói mitológico que leva monte acima uma rocha pesadíssima para, na sequência, rocha abaixo, monte abaixo, a rocha descer e assim sucessivamente. Vai dizer Albert Camus, fechando esse livro citado aqui, é preciso imaginar Sísifo feliz. É preciso, não há outra opção. Isso não é no cômputo geral do livro de ensaios do Camus. No caso do Franz Kafka, é necessário que nós imaginemos, então, para que haja esperança, esta esperança que é uma espécie de salto na fé. O salto na fé, comecei citando Moisés, né? Via René Girard, finalizo agora esse vídeo citando o Abraão, né? O herói da fé, para o Kierkegaard, abordado aqui no outro vídeo, e que simboliza muito desta esperança num mundo absurdo do Franz Kafka. O grande artista, antes de mais nada, é um grande ser vivo, entendendo-se que viver aqui é tanto sentir como refletir.
A obra encarna, então, um drama intelectual. A obra absurda ilustra a renúncia do pensamento aos seus prestígios e sua resignação a ser apenas uma inteligência que põe as aparências em movimento e cobre com imagens o que carece de razão. Se o mundo fosse claro, não existiria arte.